Fala galera, beleza? Quer saber como você dimensiona os cabos para o seu motor elétrico trifásico? Se liga no vídeo. Bom galera, no exemplo eu vou usar um motor de 100 CV, ou seja, é um motor já de médio porte, não de pequeno porte. Então assim, normalmente a gente encontra em indústria, tá? Então eu vou desenhar aqui mais ou menos a situação para a gente fazer as contas, tá? Vamos supor que eu tenha uma linha aqui de 34,5, 13,8 ainda, para eu distribuir dentro da minha indústria, né? Aqui eu tenho um despacho de carga, vamos dizer aqui, né? Uma barra de despacho, onde eu vou, por exemplo, nesse caso, para esse CCM, né? Então aqui eu tenho um transformador que vai ser 13,8, 380. E aí uma barra de vários motores. E aí eu vou instalar um novo motor aqui, com mais ou menos 100 metros de comprimento, né? Para os meus cabos. Qual cabo que eu deveria usar, né? O motor aqui, ele tem, vou colocar as características dele aqui, sem CV, né? Vou pegar a colinha aqui, um rendimento de 95,4%. Até vou colocar os dados aqui, as fotos, né? Mas eu estou fazendo a colinha aqui para a gente não se perder. Fator de potência 0,89, fator de serviço 1,25, tá? É um motor da WEG Super Premium, tá? E a tensão nominal dele é 220, 380. Então ele pode ter esses dois fechamentos, tá? A gente vai utilizar a tensão 380. Nos dados que eu coloquei aqui, as fotos, ele já dá a corrente elétrica, né? Mas vamos calcular a corrente para a gente fazer desde o começo aqui, né? Então qual que é a minha minha corrente elétrica do motor, né? A gente tem que a fórmula da potência trifásica é vezes tensão de fase vezes I, né? Só que esse S aqui, eu tenho um motor em CV. Então, como que eu transformo o CV, né? Eu tenho 100 vezes 0,736, aí eu transformo 100 para quilowatts, né? Dividido por fator de potência, eu vou colocar primeiro as siglas, rendimento, né? Raiz de 3 e tensão de fase. Tudo isso vezes 1,25, que é o fator de serviço, tá? Por que o fator de serviço? Não é bom você utilizar o motor, já comprar o motor, dimensionar ele já pelo fator de serviço, senão a sua vida útil do motor vai diminuir, tá? Mas assim, como você pode usar ele em algum momento trabalhando aí por algum período longo e exigindo dos cabos esse fator, eu gosto de mencionar o cabo já para isso, tá? Não confunda fator de serviço com fator de sobrecarga, que pode ser várias vezes a corrente nominal durante ali aproximadamente 15 segundos, tá? Então, não confunda isso, isso é regime permanente. Tá, vamos lá. Então, como que eu teria aqui minhas contas? Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Eu tenho 100 vezes 0,736, né? 73,6. Normalmente na placa ele vai te dar 75 kW, dividido pelo fator de potência 0,89, dividido pelo rendimento 0,954, dividido por raiz de 3, dividido por 380, tudo isso vezes 1,25. Então qual que é a corrente elétrica do meu motor? Que eu vou precisar para dimensionar meus cabos, tá? 73,6 dividido por 0,89 dividido por 0,954, dividido por raiz de 3, dividido por 380, vezes 1,25. Bom, gente, a gente tem 164,6 amperes. Essa é a minha corrente nominal máxima aqui corrente nominal, na verdade, máxima porque eu uso o fator de serviço, para a gente dimensionar nosso cabo, tá? Bom, vamos lá, vamos pelo critério de ampacidade, né? Ou seja, eu vou pegar pela capacidade de condução de corrente do meu motor. Bom, a gente vê pela tabela, eu gosto de usar, vou deixar o link para vocês abaixo aqui, tudo baseado na 5410, mas eu já gosto de usar ali a tabela de dimensionamento da Prysmian, tá? Então, seguindo ela, a gente tem a tabela aqui, vou colocar para vocês, a possibilidade de utilização de dois cabos sem ainda considerar os fatores de correção, tá? Que é o cabo de 35 mm e o cabo de 50 mm, né? O cabo de 35
ele aguenta ali 160 e poucos ampere, e o de 50 milímetros 207 ampere. Então vamos fazer as contas, vou anotar aqui para fazer as contas para vocês, tá? Bom, galera, coloquei aqui para vocês a ampacidade dos cabos, né? Lembrando, esqueci de falar uma coisa aqui. Aqui a gente vai estar instalando ele em bandeja, né? Furada ao ar livre, né? Só que com 3 circuitos, né? Então 3 trifólios aqui, um do lado do outro, tá? Bom, por que eu estou falando sobre isso aqui, né? Sobre os 3 circuitos? Porque quando você tem mais de um circuito passando no mesmo eletroduto, eletrocalha, leito, ou no caso aqui que a gente utilizou bandeja, isso influencia no fator de correção de temperatura que a gente vai ver agora. Bom, quais são os fatores de correção, né? Temperatura não, agrupamento, desculpa. O primeiro é o fator de temperatura. Eu gosto de utilizar, muita gente não usa. Eu gosto de utilizar por quê? Porque a cidade onde eu moro e onde eu faço as instalações, por exemplo, ela não é 30 graus, né? Ela tem épocas do ano que chega a 35, 40. 40 não, é um pouquinho raro, então eu sempre uso o fator de correção para 35 graus. Então depende de onde você mora, tá? Então, para 35 graus, conforme a tabela aqui que a gente está vendo, ela é 0,96. Eu já vou falar para vocês o que é isso, né? Aí temos a tabela de agrupamento, né? E qual que é o fator de correção para agrupamento? O que seria o agrupamento? São 3 circuitos na bandeja. Então, conforme o método de instalação nosso, que é o F ali, né? E também os 3 circuitos, a gente tem que o fator de agrupamento é esse da tabela, né? Que é 0,86. Bom, então, o que o meu fator de correção total, eu posso fazer 0,96 vezes 0,86. O que é isso? Né? Então, colocando aqui, ó, 0,96 vezes 0,86, eu tenho 0,825. Vou colocar aqui. E o que eu faço? Eu multiplico por esses valores de ampacidade para saber a real ampacidade que cada um vai ter. 169. Então, 139,5. E esse aqui, ó, 207 vezes 0,825, eu vou ter 170 ampere, né? Ou seja, qual que é a minha corrente? 164. Esse aqui, ó, já corta, eu não posso utilizar o cabo de 35. Vamos avaliar com o fator de correção de temperatura e de agrupamento, o cabo de 50 passou, né? Agora vamos avaliar a questão da queda de tensão. Então esse é o primeiro critério, né? Então vou colocar aqui, ó, primeiro critério. Segundo critério, vou colocar aqui, queda de tensão. Considerando que eu estou já dentro do CCM, né? Já estou aqui, já tenho o meu ponto de entrega, então eu tenho que ter 7% aqui de queda de tensão. E eu vou considerar que eu posso ter no máximo aqui, ó, 4% de queda de tensão. Então, como que eu calculo isso daí? Bom, usando a tabela aqui, para o nosso trifólio, né, e nosso cabo de 50 milímetros, eu tenho que o fator de queda de tensão para ele é 0,83. Então, eu tenho 0,83 vezes... O que é esse fator, né? Ele é um fator que me dá a tensão dividido pela corrente e quilômetros. Ou seja, eu tenho 0,83 volts de queda de tensão por corrente, né, por 1 ampere e por 1 quilômetro. Então, como que eu faço isso? Para saber quantos que eu tenho para 164 ampere e 100 metros. Eu multiplico, porque se eu multiplicar por 164,6 ampere vezes... na verdade, isso aqui, ó, é só multiplicação, tá? Vezes 100 metros, que é 0,1 quilômetro, eu tenho quantos volts eu vou perder, né? Eu vou perder não, vai ter de queda de tensão em volts nesse meu caso, né? Então vamos lá, quantos que eu tenho aqui? Eu tenho 164,6 vezes 0,83 vezes 0,1, 13,66 volts. Por que volts? Volts fica, ampere corta com ampere, quilômetro corta com quilômetro, eu tenho só volts. Então em volts, eu tenho 13 volts que vai cair aqui. Dos 380, eu vou ter 380 menos 13,66 volts, ou seja, 366,4 volts.
Quanto que isso representa em cima de 380? Esse 13,66 dividido por 380 vezes 100, eu tenho 3,59%. Ou seja, 3,59% é menor do que o meu 4%. Ou seja, no meu critério 2, na queda de tensão, ok, o cabo de 50 também passou, tá? Só lembrando que, como é motor, você tem que lembrar de... Nesse caso aqui, que é 100 CV, normalmente ali você vai ter uma corrente de partida baixa, ou você vai estar no mínimo com uma soft starter, ou normalmente com inversor, que você controla a sua partida ali, você nem tem sobrecorrente. Numa soft, para 100 CV, normalmente sua corrente vai gerar ali em torno de 2 vezes e meia a sua corrente nominal. E para isso, normalmente a norma fala para você manter a queda de tensão na partida do motor em, no máximo, 10%. Tem casos que pode ser um pouquinho mais, mas você não pode prejudicar aí, principalmente na partida do motor, né? Para você, às vezes você está partindo do motor, tem um relé de falta fase atuando devido a queda de tensão ser muito grande na partida, né? Isso ocorre mais em partidas diretas e outras partidas aí. Bom, mas fica a dica aí para a gente prestar atenção nisso. Terceiro critério, não é muita gente comenta sobre esse critério, mas é importante a gente utilizar principalmente cabos isolados, tá? Critério do curto-circuito. Curto-circuito. O que acontece nessa tabelinha aí da Prysmian, né? Ela é uma tabela de corrente de curto, em 1000 ampere, por cabo, 50 milímetros. Então, tracei aí para vocês, no cabo de 50 milímetros, uma linha vermelha, né? E a gente vê que essa linha vermelha, lá em cima, um ciclo, ela aguenta 40 kA, né? Então, 40 mil amperes, se eu tiver 40 kA de curto-circuito na minha instalação, esse meu cabo aguenta no máximo um ciclo, e um ciclo a proteção teria que atuar. E quantos que é um ciclo? Vou pegar a calculadora aqui. Um ciclo, né, o período, é igual a 1 sobre frequência. Então eu tenho 1 sobre 60. Então eu tenho 1 dividido por 60, 0,01667 segundos. Será que sua proteção atua nisso? Eu não sei, aí você tem que avaliar. Vamos pegar aqui 10 kA, que normalmente acontece, né? Quantos ciclos aí pela tabela a gente tem para uma instalação que tem 10 kA? 16 ciclos. Então, 16 ciclos, o que acontece? Eu vou ter 0,01667 vezes 16, 0,26 segundos. Ou seja, muito mais plausível, né? Da sua proteção atuar. No máximo aqui, ó, 100 ciclos, né? Ele aguenta quantos? 4 kA. Mas numa instalação industrial, provavelmente você não vai ter esses 4 kA, tá? Então, quanto que seria 100 ciclos vezes 0,01667? Putz, podia ter feito de cabeça, né? 1,667 segundos. Então, sua proteção tem que atuar com menor que isso, menor que isso, menor que isso, tá? Então, dependendo do seu nível de curto-circuito da sua instalação, você vai ter que programar sua proteção, parametrizar ela para atuar, para que você não tenha problema de estresse mecânico no cabo e venha deteriorar ele e você perder o cabo e ter um interrompimento, uma interrupção de energia, né? Acho que era isso que eu queria falar para vocês, né? Como calcula a corrente elétrica do motor, como que a gente faz o critério da ampacidade, já cortamos aqui o cabo de 35 já pelos fatores de temperatura e agrupamento, um motor de elevada potência, né? 100 CV, não é um motor pequeno, critério da queda de tensão. Se não passar pelo critério da queda de tensão, a gente tem que aumentar a bitola do cabo, tá? É importante isso. Então, se a gente tivesse uma distância maior aqui, que viesse a aumentar isso aqui, a gente teria que aumentar a bitola do cabo. Acontece muito. Curto-circuito, então parametrizar sua proteção para que seu cabo fique protegido quanto a isso, tá? Então, acho que era isso que eu queria passar para vocês. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal, deixa seu comentário, compartilha com a galera. Se inscreve também no nosso Instagram lá, @elétrica em 5 minutos, porque é muito importante para a gente continuar gravando conteúdo para vocês. Beleza? Então, até a próxima. Valeu!